Hoje eu vou te ensinar como fazer uma pintura de paisagem incrível, detalhando todo o meu processo do início ao fim. Então continua no vídeo e vamos começar. Bem, eu começo com um esboço super simples e sem detalhes, que serve apenas para pôr os objetos da cena mais ou menos na posição correta. Você não precisa detalhar essa parte. Depois, eu aplico o meu underpaint, que é uma camada de cor, da qual você vai pintar por cima. Nesse caso, como é um pôr do sol, a gente vai ter esse tom de laranja presente em vários aspectos da pintura. Então, isso acaba te poupando tempo e de quebra ainda te dá um trabalho coeso, porque todas as cores vão conversar entre si. Primeira dica de ouro, hein, galera? Depois, eu trabalho um pouco mais no meu esboço, para que eu tenha uma direção melhor para onde ir com a minha pintura. Eu também gosto de aplicar o filtro de camada sobrepor, e nesse caso aqui, deixou um tom mais forte de laranja que eu amei. Essa etapa, na minha opinião, é a mais importante do processo, e ela se chama blocagem. Na blocagem, você vai aplicar as cores principais dos elementos na sua pintura. Então eu vou aplicar o cinza das rochas, diferentes tons de verde para a grama e para as árvores também, e por aí vai. O truque é que você precisa aplicar esses tons em opacidades diferentes. E aí você vai usar e abusar da sensibilidade da sua caneta ou do dedo se você tiver pelo celular. Aqui eu consegui criar os tons de luz nas rochas e aproveitei para ter um toque mais alaranjado na grama. Você automaticamente cria dinamismo na sua pintura. Ao invés de ter uma cor chapada em cima de uma tela branca, você ganha variação de cor e isso é muito foda. Após a blocagem, você deve começar a adicionar os detalhes. Nesse estilo de pintura de paisagem, eu não costumo fazer um render extremamente detalhado. O interessante aqui é ir diminuindo o tamanho do seu pincel e ir adicionando as informações com um pouco mais de cuidado. Outra coisa que ajuda muito é você baixar alguns pincéis específicos para aqueles pontos que possuem mais detalhes. Existem vários tipos de pincéis para folhagem, arbustos, para grama, mas caso você não encontre um pincel que você goste, você também pode criar o seu próprio pincel. E se vocês quiserem, eu posso mostrar em outro vídeo como fazer. Outra coisa muito importante é que você tente manter a sua paleta de cores restrita àquilo que você já estabeleceu na etapa da blocagem. É claro que você pode adicionar cores diferentes, de diferentes paletas de cores que não estão presentes ali, mas a coesão do trabalho, a coesão da sua pintura, ela vai se dar pelo que você estabeleceu na etapa da blocagem. É justamente a presença desse tom alaranjado nas rochas, tom alaranjado na grama, isso vai passar por toda a pintura. É como se fosse um filtro mesmo, sabe? Um filtro que você aplica no Instagram, no editor de imagem. Na minha opinião, o Underpaint ele funciona como um filtro. Ele vai estar presente em várias cores e isso é que vai trazer a coesão para sua pintura e para o seu trabalho. Outra coisa muito importante é se manter atento à sua imagem de referência. Nesse meu caso aqui, eu utilizei uma imagem de referência de uma foto tirada dentro do Genshin, uma paisagem lá que dava no pôr do sol, que eu achei linda. Então, eu estou sempre olhando, checando a minha imagem de referência e tentando reproduzir os elementos que eu estou vendo ali na minha foto. Nesse momento, você vai utilizar o pincel menor para criar as texturas que pertencem aí à sua imagem, né? Então, você pode utilizar o pincel menor para criar as texturas da rocha, as texturas do tronco das árvores. Nesse caso aqui, a gente não tem nenhum tronco tão próximo na nossa visão, mas você consegue fazer esse tipo de efeito. Também é muito importante ficar ligado nas formas geométricas da sua imagem de referência e tentar simplificar elas ao máximo quando você transporta isso para sua pintura. Então você utiliza aí a ferramenta de seleção de cores para estabelecer os pontos de luz, por exemplo, das rochas, e adicionar aí tons mais escuros para criar as suas sombras. Você vai ficar inicialmente com formas bem chapadas dessa rocha, mas eventualmente você consegue adicionar essas texturas e dar um realismo maior para isso que você está pintando. O que basicamente resume aqui outra dica, é que você inicie com formas maiores e eventualmente você vá diminuindo e trabalhando aí nos seus detalhes. Você tem que manter isso em mente. Nunca comece pelos detalhes das plantas, pelos detalhes das rochas, você tem que iniciar por formas maiores. Já na parte das nuvens, eu costumo utilizar um pincel com um aspecto mais de aquarela, que aí eu consigo fazer as pinceladas um pouco mais suaves, pois eu acho que se encaixa melhor
a suavidade do que esse pincel entrega para esse componente aí da nossa pintura. E esse é o resultado final da minha pintura. Eu espero que vocês tenham gostado e que alguma das dicas que eu dei aqui possa ajudar você a fazer a sua pintura de paisagem. Então deixa aqui nos comentários se você gostou desse conteúdo, se você ficou com alguma dúvida ou se você tem alguma ideia para um vídeo futuro. Um abraço pessoal, até a próxima!